PCdoB, vereadora Andressa Marques, da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham daqui de casa, ocupo a tribuna hoje, não podia ser outro assunto que não fosse, obviamente, a pauta da educação infantil aqui da nossa cidade. E as pessoas que hoje acompanham a sessão dessa casa, as trabalhadoras, os trabalhadores, as mulheres que vi várias aqui com os seus filhos, porque como já disseram aqui o Clayton e a Rita, também são mães, também são pais, que têm as suas necessidades que precisam ser atendidas enquanto trabalhadores e trabalhadoras. Desde a semana passada, pela proximidade que tenho com a pauta, por ser assistente social, por termos relação com o sindicato, né? Nós da bancada do PCdoB viemos dialogando, conversei com o vereador Edson, para que nós pudéssemos pensar como o município poderia oferecer e se abrir para as demandas apresentadas para os profissionais da educação infantil. Nós estamos falando aqui de mais de 500 pessoas da nossa cidade, que cumprem um papel fundamental no cuidado, na educação das crianças e dos adolescentes, das crianças da nossa cidade. Foi dito pelo Clayton e pela Rita que essas profissionais recebem cerca de R$ 2.500. E aí eu queria falar isso, nobres colegas, porque, e aí não é um demérito tratar dessa informação. Falo isso porque percebo que muitas vezes, quando a gente fala sobre a paralisação das trabalhadoras, a população nos cobra. Mas essas pessoas já ganham bastante, mas essas pessoas estão reclamando do quê? E nos cabe informar as reais informações, porque isso não é verdade. O modelo adotado pela nossa cidade precarizou o trabalho de quem trabalha na educação infantil. E aí, outro dia, fui numa loja, e acho que é importante dizer isso, porque para mim foi o símbolo do momento, do ponto que chegou a nossa cidade. Fui numa loja de roupa comprar e encontrei conversando com a moça do caixa. Conversa vai, conversa vem. A moça do caixa me diz: Andressa, eu sou formada em pedagogia, mas para mim, trabalhar no comércio é mais interessante do que trabalhar na educação infantil. E a partir daquele momento, aquilo me envergonhou, nobres colegas. Como a gente permite que quem trabalha nessa área seja tão precarizado? E a gente acha que está tudo bem. Não está tudo bem. E eu estive presente com muito orgulho semana passada na paralisação. Tentamos conversar. E aqui eu quero reconhecer o papel do vereador Edson, do vice-prefeito, que estabeleceu uma mesa de diálogo com a gente. E aí a gente conversou, fizeram propostas, e aí eu quero dizer aqui o que foi dito e o que não foi dito. As propostas apresentadas colocavam como reajuste para o ano que vem, para 2027 e para 2028. Qual foi a reivindicação apresentada pelo sindicato? Nós queremos aumento para as educadoras já. Nós precisamos de aumento já. Isso foi dito, foi reforçado, porque nós entendemos que é importante. Nós entendemos que essas profissionais precisam de uma sinalização da nossa cidade de que seu trabalho é fundamental. E isso só vai acontecer quando tiver medida concreta, para demonstrar que nós respeitamos essa categoria na prática. E nós apresentamos isso. Conversei com o vice-prefeito na sexta, conversei com o vereador Edson, conversei com a secretária Marta e disse: se precisar reunir no domingo, eu reúno no domingo. Justiça seja feita. Os trabalhadores aqui já disseram que iriam estar trabalhando. Não estão paralisados porque querem, e sim porque a sua condição de trabalho é inaceitável. E por que eu estou indignada, nobres colegas? Por que eu estou indignada? Porque pediram para esperar. Falaram: Andressa, terça-feira a gente conversa. E aí, chega a notícia aqui. Município de Caxias do Sul
Município de Caxias do Sul e organizações sociais ingressam com ação para garantir continuidade da educação infantil. Isso é uma vergonha. Pediram diálogo, teve diálogo. E agora como que respondem para os trabalhadores e para as trabalhadoras? Desse jeito. Pediram diálogo e nós fizemos, vereador Libardi. Todos os esforços necessários. O que mais queriam, vereador Edson? E aqui fiz justiça ao senhor, que foi solícito, que fez tudo o que podia. A justiça precisa ser feita aqui. Ao vice-prefeito que tentou, que nem sei se sabia dessa medida aqui. Mas que governo é esse que não conversa? Que governo é esse que trata as trabalhadoras assim? Está criminalizando um movimento justo. Esse sinal aqui, esse sinal quer dizer o quê, nobre presidente? Que não querem conversar. Aí cobram da oposição. Ele pediu uma parte. Cobram de mim como vereadora da oposição. Andressa precisa ser mais compreensiva. Andressa tem que entender. Andressa, a gente quer conversar. E aí nós fizemos o que foi acordado. Então tá, a gente vai esperar até terça. Os trabalhadores querem voltar a trabalhar, sabendo que vão ser mais valorizadas. E aí a gente chega aqui hoje e recebe essa resposta. Antes de passar os apartes para os nobres colegas, eu queria dizer e dar um recado para vocês que estão aqui nos acompanhando. Não vamos desistir. Não vamos desistir. Nós não desistiremos. Nós não vamos desistir porque essa luta é justa. E vocês não estão fazendo nada de errado. Não há nada de errado em buscar por melhores condições de trabalho. Escola de educação infantil não é depósito de criança. Depois, a sociedade cobra, é claro. As famílias cobram com razão. Mas eu visitei, Fernanda, a tua escolinha e te vi sozinha, cuidando de 10 bebês. Se acontece alguma coisa com uma criança, é culpa de quem, gente? É culpa delas ou é culpa nossa que sabemos dessa situação e fechamos os olhos? É inaceitável. Vou passar uma parte para o vereador Libardi, mas antes eu queria dizer que o sindicato já solicitou um pedido para negociação com o Tribunal Regional do Trabalho. Solicitou um pedido de negociação ali, a partir do processo que foi ajuizado pela Secretaria. Nós queremos negociar. A categoria quer negociar. Mas o sinal dado pelo governo a nós, mas não para mim e para o vereador Libardi, para a categoria, para a educação infantil, para as famílias que precisam deixar os seus filhos para ir trabalhar, foi péssimo. Então eu não podia deixar, como vereadora, que sou comprometida com essa pauta, comprometida com a luta, de não falar a verdade e da vergonha que eu tive da postura do nosso governo municipal nessa manhã. Senhor parte, quem pediu primeiro? Vereadora, quem pediu primeiro? Vereador Libardi. Perfeito, obrigado pela gentileza. Eu só queria reforçar que nós tivemos reunião na quarta-feira, salvo o melhor juízo, e tivemos reunião na quinta-feira. Quem colocou a pauta no papel fui eu, para que havia necessidade. Que fique claro isso. Qual era o desejo de vocês, qual era o interesse do município? Nós colocamos no papel, a Câmara tem sido muito efetiva em tentar dar retorno. E surpreende o processo, e surpreende negativamente, porque eu ouvi do vice-prefeito, e falo diretamente para o vereador líder, que ele falou para nós, até terça não ingressaremos com a ação, porque vamos tentar conversar. E eu tenho boa relação com o vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, tenho boa relação com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, e me dispus a ligar para que nós pudéssemos tentar manter essa medida. A única coisa que me alenta é que o vereador Edson, que tem sido guerreiro, nosso parceiro para tentar solucionar, procurou o vice-prefeito e o vice-prefeito falou que tem interesse na conciliação no tribunal. Eu tenho reunião com o vice-presidente do tribunal amanhã às 11 da manhã. Vamos tentar encaixar essa mediação para amanhã, meio-dia, para tentar dar um retorno efetivo para vocês. A gente está trabalhando muito, tem muita gente comprometida no governo, muita gente comprometida na oposição. Agora, precisamos manter o mínimo de cumprimento de acordo. E foi descumprido um acordo que fizeram comigo, com Vossa Excelência e com o vereador Edson, que também foi vítima aqui. Eu sei que tem gente que discorda da postura, mas ele foi vítima também, como nós fomos e como vocês foram também. Obrigado. É importante, gente.
E eu sei que todas, para finalizar, senhora presidente, eu sei que todos estão indignados aqui com razão, com toda razão. Mas, de fato, o que fizeram com a gente foi um descumprimento de acordo. Nós acordamos uma coisa e fizeram outra. E aí depois não podem cobrar do sindicato, da categoria, porque a categoria descumpriu o acordo. A categoria não descumpriu acordo nenhum. Quem descumpriu foi o nosso governo municipal. E aí precisam, essa gestão, senhor presidente, para finalizar, precisa se entender. Quem manda nessa gestão? Quem toma as decisões? É uma vergonha, nós cobraremos. O que está sendo feito com a educação infantil da nossa cidade é um absurdo. E nós vamos cobrar até o final para que a justiça seja feita. Contem comigo e com a nossa bancada para que a gente busque por justiça por vocês. Tamo junto, gente. Obrigado.